Vamos falar de Vasco sem edição, né? Falo nos nossos editores, um papo reto sobre essa dor que estamos sentindo na eliminação, tanto da Copa do Brasil quanto do Campeonato Carioca. Teremos 30 dias, né, até a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais, em Belo Horizonte. É um campeonato longo, de abril a dezembro, muita coisa vai rolar, inclusive contratações devem chegar antes mesmo da estreia do Brasileirão. Vamos falar das nossas dores, tentar botar uma linha reta, né? Eu não sou dono da verdade, mas lembrar de umas coisas que foram faladas, porque a gente viu no meio da apuração e tudo mais. E os comentários de torcedores, muitos linhas retas, muitos torcedores de políticos, a política se aproveitando, inclusive políticos do Vasco se aproveitando. Aqui não se foge de falar de política, respeito os colegas de canais que fogem de falar da política, aqui não. Mas vamos tentar traçar uma linha aqui, desde quando a SAF entrou na vida do Vasco, era um trabalho a médio e longo prazo. Nunca se foi falado do Vasco ser campeão hoje, claro que a gente queria, mas vamos falar sobre isso, né? Apesar da dor, mas também vamos tentar traçar. Entendível também essa agonia da torcida. São 20 anos de sofrimento, de pancadaria, né? Times horrorosos, depois de 2011, 2012. Cada ano um time um mais horrível que o outro. Pior ainda com o Jorge Salgado, que formou aquele time de 2020. Né, de 2021, desculpe, de 2020 caiu. Aliás, se fosse na atual regra do rebaixamento, não teria caído, porque caiu os 3 últimos e o Vasco teria se salvado. Mas foi um time sofrível de 2020 e time de 2021 pior ainda, com o Jorge Salgado dando todos os poderes a um estagiário, que foi o Alexandre Pássaro. Um time, no ano passado, foi um time lutador, não um time... falando assim tecnicamente, não foi um time sensacional, mas foi um time que brigava, um time que corria. A gente via que não estavam de sacanagem, e subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro, 4º lugar, mas subiu. E aí entrou, no meio do trajeto da campanha da Série B, veio a SAF na vida do Vasco, na 477, e se foi falado claro que é um trabalho a médio e longo prazo. Está sendo formado um trabalho, uma linha de reconstrução para esse parâmetro de médio a longo prazo, né? Veio jogadores do perfil que a 77 gosta, né, de jogadores de 20 a 26 anos, que eles pretendem no futuro que eles se valorizem, inclusive, e uma venda futura para a empresa Vasco SAF. Só que ainda é um time que carece de algumas peças. Um meia que digno de camisa 10, né, um chamado camisa 10, um meia mestre, aquele construtor, né, deixa o atacante na cara do gol. Precisa
tinha algumas peças ainda, como alguém para, se o Paulo Vitor não ficar, para ser a sombra do Piton na lateral esquerda. Já chegou agora o Paulo Henrique para ser a sombra do Puma na lateral direita. E ali de ter um camisa 10 para ser titular, precisa de um meia também para a reserva. Sabe que o Nenê dificilmente vai ficar depois de acabar o contrato, né? Ele será oferecido um cargo na comissão técnica, mas a gente não sabe ainda quais são os planos do Nenê para a sua carreira, se ele quer continuar com uma terra. Até nesse caso aí ele vai ver um outro destino para ele. E o Vasco poderá, inclusive, fazer depois um jogo de despedida para o Nenê, que ele tem uma vida no Vasco, né? O que ele fez pelo Vasco não se apaga. Mas nas redes sociais estavam falando muito em terra arrasada, tem torcedores políticos, teve gente acreditando que o Vasco estava rico, né? Que o Vasco ia montar um timaço. Eu lembro quando acabou a Batalha do Itu, o último contra o Ituano, na última rodada da Série B, no ano passado, eu disse que não acreditava que ia fazer uma Série Vasco, porque não se falou em fazer Série Vasco nesse primeiro ano de SAF. É um trabalho para que no futuro se monte uma seleção, mas não hoje. Mais de 120 milhões. Daqui a pouco vai chegar mais. É um trabalho, está sendo montado uma sementinha para que no futuro o Vasco siga com as suas próprias pernas, para que o Vasco monte um time agora vencedor para igual 2011 e 2012, montou aquele time para ser vencedor daquele momento, depois se desfez. Não é isso. Para ser um time, quando chegar num patamar de ser um time vencedor, seja seguidamente. Como o maior rival hoje está, desde 2019, aliás, uns estão dando como terra arrasada, além da rivalidade, né, como se o Vasco ainda estivesse no mesmo patamar do adversário. O adversário ainda, a não ser quando acabar o ano, isso mude, né, se tenha um outro vencedor, mas atualmente é o atual campeão da América e é o atual campeão da Copa do Brasil. O favoritismo sempre foi deles. Claro que a gente queria ganhar. Claro que o Vasco queria ganhar. O Vasco, no início do segundo tempo, amassou o Flamengo. Só que não teve o poder de decisão. O Pedro Raul está sendo... Ele é um jogador, ele não é um jogador de explosão. Um exemplo, o Romário. O Romário, quando surgiu, até eu repostei, compartilhei um vídeo do Giovani, dele relembrando uma jogada dele com o Romário pegando a bola na intermediária, recuando para o Giovani no meio campo, que o Giovani de primeira lançou para o Romário, que já estava praticamente dentro da área, driblando o goleiro e fazendo gol. Pedro Raul não tem essa velocidade. Não é driblador. Já fez o cruzamento para o Alex Teixeira no gol do camisa 7, no segundo gol contra o Flamengo no primeiro jogo. Mas não é um cara, ele é puramente finalizador. E aí ele sai muito da área para buscar jogo. Está tirando a principal arma do Pedro Raul. E para o Pedro Raul funcionar, precisa de um meia que seja esse camisa 10, seja um cara construtor do meio campo. Ainda não tem.
O Vasco ainda terá reuniões para falar sobre reforços para 2023, no caso aí do Campeonato Brasileiro, né? Mas, pelo que o Maurício Barbieri disse durante a coletiva, até questionei ele se ele iria pedir jogadores mais experientes. Ele numerou os jogadores que já estão no elenco do Vasco, que são experientes. Isso levou a crer que a 77 não irá mudar de política que está construindo. Que, aliás, pelo que eu apurei, eles acreditam que ainda estão no caminho certo. Visto que o Vasco fez bons jogos nos clássicos, inclusive no que perdeu contra o Flamengo ontem e contra o Fluminense. Mas pode ser também que na reunião, quando eles tiverem essa reunião, decidam que precisa de uns jogadores mais cascudos. Mas pelo que o Barbieri falou, isso até pela linha da 77, que foi fontes que falaram, vai manter essa linha de que eles acreditam que estão sim no caminho certo. O Vasco está sendo como um Bragantino aonde, Pedro Borges? Não, a gente entende o lado do torcedor, porque são 20 anos de times que realmente, como eu falei, horríveis, horrorosos. Eu queria ser campeão da Copa do Brasil, eu queria ser campeão do Carioca. Um grupo que está vibrando com essas duas eliminações, que só são o Vasco quando estão no poder. Com eles, o Vasco foi campeão em 2015, no Carioca. Caiu no Brasileiro. Eu acho que tem que se fazer um trabalho. Sim, o Vasco precisa de reforços, mas tem que ser um trabalho feito com coerência, um trabalho feito para que o Vasco realmente não fique mais subindo e descendo, não fique mais... já em termos de mercado, já estão olhando o Vasco com os outros olhos. Mas precisa ainda ganhar a confiança do torcedor. E ganhar a confiança do torcedor, sendo campeão, chegando nas finais dos campeonatos que disputam. Só que é uma coisa a médio e longo prazo. O problema é complicado, porque devido a esses times horríveis da associação que estava fazendo, o torcedor quer um dipirona, quer um remédio que a dor passe imediatamente. Que a cura daquela doença passe imediatamente. A vitória contra o Flamengo na fase de classificação me iludiu. Porque mostrou o Vasco que compete hoje. Competiu contra o Flamengo, competiu no segundo jogo. Não foi efetivo. Mas vamos esperar se o Vasco irá. Eles estão em negociações para, antes da estreia do Brasileiro, anunciarem reforços, né, para a sequência da temporada, no caso aí o Campeonato Brasileiro. Mas vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos. O elenco esteve de férias aí, né, de folga nessa segunda-feira e nessa terça-feira. A representação está marcada para quarta-feira.
Já era esperado essa folga, mesmo que tivesse classificado para o final do Carioca, visto que a semana passada o elenco não esteve dia nenhum de folga, né? Devido às duas jogos decisivos pela Copa do Brasil, o CSA. Esse sim o Vasco passou vexame, né? Jogou nada contra o CSA e ainda foi eliminado nos pênaltis. Mas ontem, contra o Flamengo, não. Ontem o placar não disse o que foi o jogo. Mas o que me incomoda é esse discurso de terra arrasada. Ah, você é 77 news. Eu não vou gastar minha lábia. Quem está determinado que seja uma coisa não vai mudar. A associação que estava maravilha. Ah, o candidato X, quando olha quem está envolvido com a pessoa, é a mesma coisa. Mesma coisa da associação que está hoje com o Salgado, que esteve com o Pombo. Bom, até amanhã com mais Vasco. E o Vasco, antes da estreia contra o Atlético Mineiro, fará amistosos, né? Os adversários ainda serão anunciados, né? Visando os preparativos para o Campeonato Brasileiro. E eu acredito que o Maurício Barbieri faça nesses amistosos, claro, amistosos, observação do time para a estreia contra o Atlético Mineiro, que tudo indica que será o campeão mineiro. O Hulk é o artilheiro do Campeonato Mineiro lá. Eu acho que o Vasco vai ter que pensar numa marcação especial para não anular o Hulk, anular o Paulinho, né? Que vai ser o primeiro jogo do Paulinho contra o Vasco, né? Desde quando ele saiu do Gigante da Colina, foi para a Alemanha, agora voltou para o Brasil, está no Atlético Mineiro. Também o Paulinho está bem lá. E eu volto a defender o que eu defendi na pré-temporada, né, quando o Vasco ainda estava no Florida Campo, um esquema de 3 zagueiros. Ainda mais para tentar anular o Hulk e o Paulinho. Então, é isso, galera. Até mais com mais Vasco. É hora de erguer a cabeça, fazer cobrança sim, cobrança para mais contratações, para qualificar o elenco, mas pé no chão, que ainda estamos em processo de formar um time vencedor. Até mais.